Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de sistemas humanos. E a partir de agora, então, a gente vai ver o nosso sistema urinário ou sistema excretor, de excretar, eliminar substâncias, ok? Aqui está o aparelho, né, os rins e toda a estrutura que envolve o sistema urinário e a gente vai estudar cada parte dela daqui um pouquinho, ok? Então, o sistema urinário, né, antigamente também chamado muito de sistema excretor, né? O que é excretor? Porque ele vai excretar. Né? O que é excretar? Excretar é eliminar substâncias que não são mais úteis para a gente. Tá? Não confundam com secretar. Secretar é quando o nosso organismo produz uma substância que é útil para a gente, ok? Então, por favor, não confundam. Então, o sistema urinário ou sistema excretor é o principal mecanismo homeostático. O que é homeostático? Que tenta manter o equilíbrio do nosso corpo, eliminando substâncias que podem nos ser tóxicas ou substâncias que não são úteis para a gente, tá? O sistema urinário, ele controla a quantidade de sais no nosso corpo, a quantidade de água e a quantidade de excretas de substâncias que contêm nitrogênio. Nós vamos ver no próximo slide. Além disso, o sistema urinário, o excretor, ele também ajuda a regular a nossa pressão arterial. Eu falei já em outros vídeos, né? Como os sistemas, eles estão todos interligados. A gente separa os sistemas para ficar mais didático. Mas um sistema depende do outro. Então, o sistema circulatório depende do sistema urinário por causa do controle da pressão arterial. A gente também vai estudar sobre isso, tá? Eu falei que o sistema urinário, uma das grandes importâncias dele é que ele elimina substâncias que possuem nitrogênio, que são chamadas excretas nitrogenadas. Por que se fala tanto na biologia dessas excretas nitrogenadas? Porque a nossa base de alimentação, e se você não viu, eu recomendo que você veja o sistema digestório, né? Nós comemos proteínas, carboidratos, lipídios, e as proteínas, elas são macromoléculas formadas por aminoácidos. A união de aminoácidos formam proteínas, que estão representados aqui por essas bolinhas, né? Parte desses aminoácidos vão ser absorvidos pelo nosso corpo e vão ser utilizados. Outros aminoácidos que estão velhinhos, que não estão bons para serem usados, né, eles precisam ser eliminados. E para eles serem eliminados, eles passam por todo um processo de transformação, né, de moléculas. Então, a primeira coisa que acontece é a desaminação. O que é a desaminação? É retirar, liberar NH2. NH2 é chamado de amina. Então, todo o aminoácido, que é um monte de carbono, né, ele tem uma das partes dele, tem o grupamento amina. E essa amina, então, ela é cortada do aminoácido, tá? Ela vai ser liberada. E aí, essa amina, ela é transformada em amônia, NH3. Então, NH2-amina, amônia, NH3. Só que nós temos um problema. Essa amônia, ela é altamente tóxica e muito solúvel em água, né? Então, se perde muita água para excretar a amônia. Então, quando o corpo produz amônia, a amônia segue dois caminhos. Ou ela precisa rapidamente ser eliminada do corpo, produziu amônia tem que ser liberada, ou ela tem que ser transformada em produtos menos tóxicos, menos solúveis e menos tóxicos. E como a gente não consegue ficar fazendo xixi toda hora, a nossa excreção, então, não é de amônia. Nós vamos ver que quem libera amônia são os peixes. Nem todos, mas a gente vai ver no próximo slide. Tá? Por quê? Como o peixe está na água e a amônia é tóxica, ele vai eliminando a amônia na água e fica tudo bem para ele. Né? Agora, a gente tem que armazenar na bexiga. Então, essa amônia passa por um processo e forma a ureia. Tá? Então, a excreção nossa dos mamíferos é a ureia. Então, vejam só. Primeiro se forma amônia no nosso corpo e a amônia é transformada em ureia. A gente vai ver mais para frente um pouquinho mais
de detalhe essa formação aí, tá bom? Então, o tipo predominante de excreta de nitrogenada que o animal produz e elimina está relacionado com o ambiente em que ele vive. A amônia é muito tóxica e é muito solúvel em água. Então, se a amônia ela é muito tóxica, alta toxicidade e a solubilidade é alta, quem vai liberar amônia? Principalmente animais aquáticos. Quem são? Os peixes ósseos. Por quê? Porque os cartilaginosos excretam a ureia igual a gente, tá bom? Os invertebrados também excretam amônia, exceto os insetos que vão excretar ácido úrico. Quem libera amônia são os amoniotélicos, ok? A ureia, a toxicidade é moderada e a solubilidade em água é moderada. Então, quem elimina ureia são os terrestres úmidos e são chamados de ureotélicos. E aqui estamos nós, mamíferos, ok? Então, nós liberamos ureia. E o ácido úrico, como a gente já viu lá no segundo ano do ensino médio, ele é a que tem menos toxicidade, né, e menos solubilidade em água. Então, estão presentes nos répteis e nas aves, e quem excreta ácido úrico são os urecotélicos. Só que nós temos, então, o sistema humano. Então, nós vamos dar continuidade para o sistema humano. Lembra, então, que nós humanos somos mamíferos, então a gente libera ureia, excreta ureia. A amônia nossa é transformada em ureia, ok? Então, via de regra, os seres humanos têm 2 rins, ok? O rim do lado esquerdo e o rim do lado direito. Em cima do rim ficam as glândulas suprarrenais ou adrenais, ok? O rim chega sangue da artéria renal. Então, a artéria carrega aqui sangue arterial, rico em oxigênio, mas com bastante sujeira, tá bom? Com bastante substâncias para serem eliminadas. Então, aí o rim filtra o sangue e devolve esse sangue pela artéria renal, pela veia renal, e da veia pela veia cava inferior, subindo de novo para o nosso corpo e para o coração. Ok? Então, vejam que nós temos 2 rins, vias de regra, 2 adrenais em cima dos rins, e toda a urina formada desce para a bexiga, nesse canalzinho que a gente chama de ureter. Okay? Ureter. O ureter, 2 ureteres desembocam na bexiga, e a bexiga elimina para o meio externo por meio da uretra. Não se esqueçam da diferença de ureter para uretra, tá bom? Ureter é entre o rim e a bexiga. Uretra, bexiga e meio externo, ok? Para onde a gente faz xixi. Mas do que é formado o rim, né? O rim é formado de unidades chamadas de néfrons. Estima-se que um rim tenha cerca de 1 milhão de néfrons. E o néfron é o filtro de barro. É a unidade filtradora do sangue, tá bom? Então, essa é a parte toda amarela que vocês estão vendo em cima da minha pessoa aqui, ó, o néfron. Ele vai, então, filtrar o rim e vai descer no ducto ou tubo coletor. E o tubo coletor, então, ele vai unindo e formando e convergindo para os ureteres. Então, o néfron é a unidade que vai filtrar o nosso sangue, tá? Então, tem que estar vindo sangue para ser filtrado e tem que ter uma estrutura para filtrar, tá? O sangue, ele chega pela arteríola aferente, ok? Arteríola aferente. Então, arteríola é sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio, mais as excretas. Então, é um sangue rico em oxigênio com sujeira, tá? Essa arteríola, ela vira glomérulo, que são um monte de capilar que é aqui dentro. E quando esse sangue chega com pressão, parte desse sangue, que principalmente é o plasma, ele extravasa para dentro do néfron. Essa estrutura em laranja que vocês estão vendo é o néfron, ok? O sangue que não conseguiu passar, ele retorna aqui pela arteríola eferente e esse capilar aí, ele fica envolto do néfron
para reabsorver parte do líquido que está dentro do néfron, que a gente já vai ver, ok? Agora, o néfron em si. O néfron em si é feito desse Czinho que vocês estão vendo, que eu vou pintar aqui, ó. Esse Czinho, ele é chamado de cápsula de Bowman. Então, a cápsula de Bowman, ela abriga o capilar, o glomérulo, ok? E da cápsula de Bowman, então, a gente tem a formação do túbulo contornado proximal. Esse túbulo, ele vai para baixo e se transforma em alça de Henle. Então, essa alça aqui é a alça de Henle. E depois, túbulo contornado distal e o ducto coletor. Lembrando que isso é um néfron. Cada rim tem 1 milhão de néfrons. Então, tem 1 milhão de ductos coletores. Esses ductos, eles vão se convergindo, formando o ureter, que vai levar a urina, o xixi, para a bexiga armazenar. Então, vejam que o néfron, eles dividem o néfron em duas partes. A parte do glomérulo, que são... Caiu aqui minha caneta. A parte do glomérulo e da cápsula de Bowman, que é o corpúsculo renal, e o túbulo, forma um tubo mesmo, que é o tubo contornado proximal, a alça de Henle e o túbulo contornado distal com o ducto coletor, ok? Então, vejam só que as arteríolas aferentes levam sangue arterial rico em ureia para ser filtrado no néfron. E aqui é do mais amplo para o mais específico, né? Então, a gente consegue ver uma pessoa aqui, dá um zoom no rim. Então, o rim ele é dividido em córtex, que é a parte mais externa, e medula, que é a parte mais interna, né? Olha aqui o ureter. E aí, então, se a gente der um zoom no rim, nós vamos ver o néfron, que está em amarelo. E aí, esse néfron, então, tem o ducto coletor, né? Na parte da medula, na parte mais interna. E aí, vocês conseguem identificar, ó, a arteríola aferente, a eferente, né? Observem que entra sangue arterial, né? E depois passa a ser sangue venoso, vai para a veia renal, ok? Lembrando que em vermelho a gente representa o sangue arterial, em azul o sangue venoso. Então, como se dá a formação da urina? A formação da urina se dá em 3 partes, né? A primeira parte é a filtração glomerular. A segunda parte é a reabsorção. Quase tudo que entra no néfron vai sair do néfron. O nosso organismo consegue reabsorver grande parte da água, dos sais minerais, tá? E a secreção tubular, que é a última parte aqui, ok? Então, nós vamos ver agora cada um dessas partes. A filtração glomerular, né? Então, a filtração ela ocorre na cápsula de Bowman, que é o Czinho, que está representado aqui em amarelinho, beijinho, sei lá como chama isso. E como a gente já falou, né? Nós temos, então, o sangue, ele chega pela arteríola aferente. Nós temos o glomérulo de Malpighi aqui, que são os capilares. E o sangue que não consegue entrar por pressão, sai pela arteríola eferente. Vejam que a arteríola eferente, ela vai ficar envolta de todo o néfron, tá bom? Então, vamos lá? Mais uma vez, sangue arterial, arteríola aferente, a pressão sanguínea contra as paredes da cápsula, como eu falei para vocês, o plasma do sangue, que é a parte líquida do sangue, extravasa, né, e entra. Vejam que não é todo o sangue que entra na cápsula de Bowman, tá? A urina, ela não deve ter proteína. A proteína que está no sangue, ela não consegue entrar no néfron. Por quê? Porque a proteína é grande, ok? Então, se você faz um exame de urina e é detectado proteína, tem alguma coisa errada com a sua urina, ok? Então, essa parte aqui, que adentra, deixa eu pôr em preto, né? Essas setinhas aqui, que são os plasmas, que é o filtrado, que vai ser filtrado, né? Não contém proteína, ok? Então, o líquido filtrado tem a composição química semelhante à do plasma sanguíneo, plasma é a parte líquida do sangue, diferindo desse pela ausência de proteína. A proteína não passa, tá? E o que tem, então? O que é esse plasma? Vai ter água, vai ter a ureia, sais como sódio e potássio, aminoácidos, glicose e etc.
ok? Então, essa é a parte do filtrado glomerular, da filtração, onde o plasma sanguíneo entra para ser filtrado, exceto não entra proteína. Uma vez que parte do plasma sanguíneo atravessou a parede da cápsula de Bowman e chegou no túbulo contorcido ou contornado proximal, então chegou aqui o plasma novamente, ó, e entrou no túbulo contorcido proximal. Nós vamos então reabsorver as substâncias úteis, né? Vai voltar para o nosso corpo, vai impedir que essas substâncias úteis sejam eliminadas na urina, ok? Então, o que vai ser reabsorvido? Água, glicose, aminoácido e sais, ok? Com essa reabsorção, que vai passar por todo o néfron, né? Nós vamos, então, no final, ali no ducto coletor, ter a formação da urina, ok? A reabsorção de sais, como sódio, como cloretos, né, é por transporte ativo. O que é transporte ativo? Do meio menos concentrado, que está no néfron, para o meio mais concentrado, que está aqui nos vasos sanguíneos, ok? Lembra que transporte ativo tem gasto de energia, ATP, beleza? Conforme vai jogando sal por transporte ativo, a água vai também sendo reabsorvida por transporte passivo. Por quê? Porque a água sempre gosta de onde tem sal. Então, se tem mais sal aqui no capilar sanguíneo, a água também vai sair. Então, ao mesmo tempo, aqui no túbulo contorcido proximal, presta atenção, ao mesmo tempo que sai sódio, sai água. Então, a gente fala que a concentração é isosmótica, é igual, porque a mesma forma que está saindo sódio, está saindo água. O túbulo contorcido proximal, ele é responsável aqui pela reabsorção de 2/3 da água que chega ali no néfron, ok? E, consequentemente, 2/3 do sódio. Como eu falei para vocês, é igual. A quantidade de sódio que sai é a mesma quantidade de água que sai, ok? Na alça de Henle, nós temos também grande reabsorção de sódio, mas menor, né? Quase todos os outros 1/3 do sódio que sobrou vai ser reabsorvido pela alça de Henle, que está aqui representada, que eu estou fazendo aqui para vocês, é verdinho, né? E nós temos também um pouco de reabsorção de água no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Mas aqui no ducto coletor só vai ser reabsorvido a água se tiver a atuação de um hormônio chamado ADH. E esse hormônio eu vou falar para vocês na próxima videoaula, ok? Então aqui nós temos a formação, a grande parte da formação da urina. E para finalizar, então, a secreção tubular, que eu gosto de chamar de excreção tubular, tá? Não acho correto o termo secreção e eu já vou falar por quê. Então, só vamos recapitular. O sangue chegou pela arteríola aferente, com pressão, veio aqui no glomérulo, parte do plasma do sangue entrou, menos proteína. E aqui onde ele entrou, ele vai, então, sofrer a formação da urina, ok? A gente tem, então, a reabsorção de substâncias úteis, grande parte da água, grande parte dos sais minerais vão ser reabsorvidos para a gente não perder tanta água e tanto sal mineral assim, ok? Grande parte, a maior parte da água vai ser reabsorvida, onde está em verde, é onde tem reabsorção de água, só que a urina, ela vai eliminar alguns sais, vai eliminar a água, vai eliminar grande parte da ureia do nosso corpo, né? Senão ela fica tóxica, né? E também ela vai eliminar substâncias que não são úteis para a gente, como se a gente tivesse tomado um remédio, um antibiótico, né? Então, é nessa última parte aqui que nós temos uma eliminação ativa de excretas. Lembra que o vaso sanguíneo ele não fica ao redor do néfron? Então, esse vaso sanguíneo pode ter substâncias que são indesejáveis para a gente. E essas substâncias, então, elas são eliminadas no túbulo contornado distal. Então, essa última parte da formação de urina é quando eu tenho substâncias indesejáveis sendo eliminadas pelo sangue. Por isso que eu chamo de excreção, porque eu estou eliminando algo que eu não quero, que não é desejável para mim, e não secreção. E aí, então, nós temos a formação
da urina. Aqui eu trouxe algumas curiosidades para vocês, né? Que nós temos cerca aí de 5, 6 litros de sangue no nosso corpo. E o rim consegue filtrar 180 litros de sangue, tá? Num único dia. Isso significa que ele filtra a quantidade, o total do nosso sangue 60 vezes no dia. E desses 180 litros que passa pelo rim, pelos 2 rins todos os dias, a gente forma até 2 litros de xixi, de urina por dia. Isso significa que até 95% do que passa no rim é reabsorvido, não é eliminado. É fantástico como o rim é importante, né, e eficiente nessa reabsorção de água, de sais, né? E por fim, a formação das pedras no rim, né? Lembra que pelo néfron passa, a gente consegue filtrar, reabsorver grande quantidade de sais. Dependendo do nosso sedentarismo, do nosso tipo de alimentação, parte desses sais, eles começam a ficar incrustados no rim, eles começam a formar verdadeiras pedras, né? Tem vários tipos, pedra de ácido úrico, estruvite, oxalato de cálcio e apatita. Então, essas altas concentrações de sais começam a promover a aglomeração e essas formando os tal dos cálculos renais. Então, alta concentração de determinadas substâncias na urina acabam se cristalizando, né, formando um sólido e se acumulando, ok? E aí ele pode descer, né, aqui pelo ureter, indo para a bexiga, causando dores terríveis, ok? Tem uma animação muito legal, eu ia pôr aqui no vídeo, mas ficou bem longo, né? Então eu coloquei aqui para se vocês quiserem assistir como se forma a pedra no rim, ok? Um beijo e até a próxima videoaula que a gente ainda não acabou.